Neemias capítulo 6, verso de número 1. Sabalate, Tobias, Gesem e o árabe, o restante dos nossos inimigos, descobriram que havia terminado de reconstruir os muros e que não restavam brecha, ainda não tivesse sido colocado em seu lugar. Então Sabalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados, da planície do Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer o mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir, porque deveria interromper o trabalho para encontrar com vocês. 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez eu respondia a mesma forma. Senhor, essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, nessa manhã eu só quero ser o instrumento do Senhor para falar acerca da tua igreja, para tocar o seu coração, para mostrar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos mostrar de uma forma tão clara e tão audível, porque nós estamos preparando o nosso ano. O ano já começou com todo vapor. Quantas lutas nós temos, quantas batalhas nós enfrentamos, e nós te pedimos, ó Deus, que esse ano nós possamos romper com tudo do passado para viver o sobrenatural de Deus e viver o melhor ano da nossa vida até então vivido. Por isso, usa-nos, ó Deus, tira toda a distração do nosso coração, da nossa mente, toda a preocupação lá fora, e esses breves minutos sejam para a gente refletir a tua palavra. Assim nós consagramos a ti em nome de Jesus. Amém. O que é o Evangelho? Se a gente perguntasse para nós, o que é o Evangelho? O Evangelho é a história definitiva que mostra a vitória nascendo da derrota. É a força emergindo da fraqueza, a vida emergindo da morte e a salvação brotando do abandono. E por ser uma história verdadeira, ela nos dá esperança, pois sabemos que a vida é de fato desse jeito. Nós cantamos aqui: a morte venceu. Quando Jesus na cruz morreu, todo mundo, os discípulos, acharam que Jesus perdeu. Você imagina 3 dias de angústia, esperando se Jesus ia ressuscitar ou não. Hoje a gente espera um dia, já é difícil. A minha filha, a gente começa a conversar, ela não entende o assunto, ela fica desesperada e curiosa para poder saber o que é o assunto. E interrompe a conversa. A minha esposa às vezes fica brava com ela porque ela quer saber, ela é tão preocupada e tão ansiosa que ela é. Então nós somos, por natureza, preocupados, ansiosos e queremos controlar tudo. Mas o Evangelho, você perde para ganhar. Essa palavra não é boa, porque no esporte a gente tem que ganhar. Ninguém lembra do segundo colocado, ninguém lembra do terceiro colocado, ninguém lembra daquele que competiu, mas lembra daquele que ganhou. Você lembra de quem tem vitória, você lembra de quem tem sucesso. Mas eu estava assistindo o filme, e eu gosto de assistir filme, e eu lembrava, pregando nesse sermão, de um homem, um filme de história real, que é até o último homem. Imagina, esse homem, ele nasce, ele cresce numa família, o pai dele é militar, o pai dele volta da guerra, o pai dele é um alcoólatra, porque a guerra deixou traumas nele. Ele tem um momento de agressão com a mãe. Esse homem, ele cresce nesse ambiente. E ele vê a guerra e ele se alista para a guerra. Mas ao mesmo tempo ele se apaixona. Ele se apaixona, ele vê uma enfermeira, ele se faz de doente, vai para a enfermaria, ele encontra aquela mulher linda, e daqui a pouco ele começa a namorar aquela mulher. Mas quando ele se alista, ele vai para o quartel, chega no quartel, ele está lá. E ele faz todos os treinos físicos, resistência, teórico, tudo que é exercício ele faz de uma forma maravilhosa. Mas quando chega na hora de pôr a mão numa arma, ele fala: não posso. Sargento Doss, Cabo Doss, por que você não está pegando a arma? Porque a minha religião não permite. E quando ele se posiciona, ele é humilhado. Ele apanha. No quarto, no coletivo, ele apanha. O pessoal judia dele, ele pega a foto da noiva, joga a foto no chão e bate nele. Ele não reage.
chamam ele de covarde, duvida de quem ele é, porque ele não quer pegar numa arma. Aí ele marca um casamento, no dia do casamento ele fica preso no quartel, ele perde o casamento, até a noiva dele vai para lá e fala assim: essa honra sua vai te levar aonde? Ele falou assim: se eu não me posicionar, eu não posso casar com você, porque que tipo de homem é você? E aí ele vai para o julgamento ao ponto de ir para a corte marcial, ser expulso do quartel. O pai dele intervém, procura a influência que tem, acha alguém, ele tem um julgamento justo e ele é liberado para ir para a guerra sem arma. Imagina alguém indo para a guerra sem arma. Humilhante. Mas ao mesmo tempo, todo mundo dá risada, começa a guerra, começa um embate, as pessoas começam a ficar feridas, esse menino começa a correr para lá e para cá. Pega um ferido de guerra, corre para cá, pega um ferido de guerra, corre para cá, pega um ferido de guerra, corre para cá, pega um ferido de guerra, pega ali, e numa noite de muita sangue, de muita violência, de muita baixa, esse homem começa a salvar vidas. E se entra na frente de tiro e corre para cá, arrasta outro, e ele encontra até um inimigo, e ele salva o inimigo, cura o inimigo e continua. E ele começa a fazer uma oração: mais um, Senhor, mais um, Senhor, mais um. E começa a descer gente, e vai descendo gente, e vai descendo gente, vai descendo gente. Ele com a mão toda queimada, com o corpo todo machucado de tanto descer gente. O pessoal fica vendo e vai chegando no caminhão, e tanta gente passando, e tanta gente descendo, e fala: o que está acontecendo lá? Tem alguém salvando vidas. E quando ele fala até o último homem, ele salva todo mundo que ele poderia salvar. E quando ele desce, ele chega todo sujo, com a mão tudo queimada, descendo a corda, um por um. O sargento fala para ele assim: eu nunca com você. Você é o homem mais corajoso que eu conheço. E quando vai ter o outro embate, está todo mundo parado. O major liga: por que vocês não invadiram ainda? Estamos esperando os soldados DOS orar. Mas quem é esse cara? Todo mundo esperando ele orar, porque enquanto ele não orasse, o povo não ia. Aquele que era tratado como humilhação, agora é um homem de honra. E o filme dele é baseado em fatos reais. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Se posicionar, fazer as coisas corretas hoje, pode nos trazer prejuízos momentaneamente. Mas com o tempo, você se torna uma referência. Nós estamos no começo do ano de muito embate. Temos eleições, temos desafios, temos metas, tem tantas coisas para batalhar. Mas algumas coisas nós precisamos recapitular. O livro de Neemias é um livro onde o povo está reconstruindo a sua história por um processo de fracasso lá atrás. 70 anos estão passando na Babilônia, porque pecaram, porque erraram. E agora a gente está tendo a oportunidade, eles estão tendo a oportunidade de reconstruir a sua história. E Deus levanta um homem chamado Neemias para reconstruir. As muralhas estão destruídas, as portas estão arruinadas. Para quê? Para que a vida do povo seja maravilhosa e lá na frente, da descendência de Judá, nascesse Jesus. Então Neemias está ali. E para nós é a mesma coisa. Qual que foi a última mensagem do ano que nós colocamos? A importância de corrigir os erros do passado. Meus irmãos, nós precisamos aprender a corrigir os erros do passado. Não dá mais para a gente continuar vivendo com os erros do passado, com coisas do passado, não dá. A gente carrega culpa, carrega peso, mas tem coisas que nós podemos mudar em nós. Hábitos que nós precisamos mudar. Por exemplo, você imagina que 25% foi a falta do Enem o ano passado. 25% das pessoas que se inscreveram não foram. Mas 18% chegaram atrasados. Você imagina um filho perder um ano porque chegou 10 minutos atrasado, 5 minutos atrasado? Ah, não é justo você chegar atrasado. Então, a gente precisa ser um referencial de exemplo para o pessoal lá fora. Então a gente precisa, se você pode perder a sua vida, a sua oportunidade, porque talvez você não consiga romper com as coisas do passado, com hábitos do passado. Talvez você não rompa no hábito familiar porque você
traz da criação dos seus pais o que os seus pais foram. Então a gente precisa aprender a romper. E o que foi mais que a gente aprendeu? A importância de aprender a ouvir, a crer, a obedecer imediatamente. Aprender a ouvir, a crer e obedecer quando? Imediatamente. Não dá mais para empurrar com a barriga, colocar debaixo do tapete. A gente precisa resolver as coisas. Precisamos pôr tudo em ordem, porque senão não vai vir vento novo. A pior coisa que tem, quem já sabe aqui, a pior coisa que tem é pagar a viagem para frente. Porque você já viajou e todo mês tem o boleto para pagar e você fala assim, a viagem passou. Por isso que a gente tem que pagar a viagem antes, para não ter que ficar pagando viagem que você não foi. Já foi, já nem lembra mais. Então a gente precisa antecipar as coisas. Quem é líder, lidera. Por isso que tem um livro chamado Desafio da Liderança. Sabe quantos % dos líderes termina a vida celebrando a vida? Fazendo o que ama? De cada 10, 2. O resto vai terminar a vida fazendo o que não gosta, porque não aprendeu a encarar os processos. Você imagina, você vai lá no centro, no Bom Prato, tem engenheiro, tem líder, tem gente que foi bom profissional. Esse dia eu estava vendo um vídeo de um cara que falava 4 idiomas, estava morando na rua. Porque não aprendeu a se preparar para o futuro. Você imagina você no final da sua vida ter que trabalhar em um lugar que você não quer para poder sobreviver? Para poder ter o que comer? Porque não soube passar pelos processos. Cenários mudam, gente. 100% vídeo não existe mais. Kodak não existe mais. As coisas mudam. E de repente, aquilo que para você era o melhor negócio pode mudar. E se você não está preparado, você vai passar por dificuldades. Então a gente precisa estar preparado. Então esse é o preparo. Então Neemias começou uma grande obra. A gente terminou o capítulo 2, o capítulo 3 você vai ver família por família se preparando. Cada um reconstruindo as muralhas. No capítulo 4, o que tem? Imposições. O que era? Pessoas que se levantavam, Sanbalate e Tobias se levantou para falar e denunciar coisas contra eles. Capítulo 5 tem problemas internos. O que era o problema interno? O povo de Judá estava cobrando o povo de dentro. Juros. Pessoas emprestando dinheiro a juros. Pessoas emprestando dinheiro a prestações, ou seja, oposições internas ao povo. Eu tenho mais, te dou, você me paga juros, você vai ficar mais pobre, e o povo tinha problema. E lá no capítulo 5, Neemias se levanta e fala assim, eu sou governador. Neemias ficou 12 anos em Judá. Está lá, vamos abrir aqui comigo, só para você ver. Versículo 14 do capítulo 5. Durante os 12 anos que fui governador de Judá, do 20º ano ao 30º ano, segundo o reinado do rei Artaxerxes, nem eu, nem os meus oficiais cobramos tributo de alimento ao qual tínhamos direito. Neemias, para fazer aquilo que ele tinha que fazer, ele abriu mão do seu direito. Na vigília, sexta-feira, eu falei para a galera, gente, Deus está mandando a gente dizer, abra mão do seu direito. Abra mão daquilo que é seu e começa a viver aquilo que é de Deus. Neemias tinha direito, ele era governador, ele falou assim, eu estou abrindo mão do meu direito e quero que todo o povo de Judá abra mão do seu direito. E ele tem oposições internas. Mas agora no capítulo 6, ele tem outras oposições que podem parar a vida dele. E a primeira oposição, o que é? Convites que desviam o nosso propósito. Vamos dar um exemplo. Você fica aí o ano todo, você está na paz. O dia que você fala assim, a partir de hoje eu vou começar um jejum. Meus irmãos, os convites vêm. Eu lembro até hoje que eu estava lendo um livro chamado A Celebração da Disciplina. E eu falei assim, a partir de hoje, durante um ano, eu não vou almoçar de sexta-feira. Meus irmãos, parece que sexta-feira era todo dia, chegava todo dia. Aí um dia um amigo meu chega e fala assim, eu estou com um grupo de americanos e eles querem te encontrar, vamos tomar um café? Vamos para o Shopping Guatemi na época. Na época no Guatemi tinha aquela churrascaria, Montana.
O melhor carré de Campinas. Aí o gringo fala assim, vamos almoçar no Montana. Vamos almoçar no Montana. Eu falei, não, Montana. Vamos para Montana. Aí na minha cabeça, a frase, Deus sabe. Deus sabe. Começou, meu irmão, aqueles gringos comem. E os gringos começaram a comer. E eu peguei uma água, um café. Passava carrezinho, picanha, aquela coisa toda. Você sabe como que é? Eu falei, meu Deus do céu. É igual aquele filme, O Mentiroso. O cara fala assim, não, era um mentiroso, não. Tem um outro filme, o cara fala que ele não vai olhar para uma mulher. Ele fica o dia inteiro, parece que vem toda a tentação do capeta em cima dele. Ele corre, ele tranca a porta, a pessoa entra embaixo. Parece uma coisa de louco. E na hora Deus falou comigo assim, você fez um voto. Não importa o que seja a proposta, não desvie do seu propósito. E naquele dia, eu fiquei na água e no café. E o gringo perguntou, por que você não vai comer? Eu falei, porque eu fiz um propósito com Deus. Aí eu fui para Guatemala, passado uns 3 anos depois, para num congresso de jovens, lá na Casa de Deus, na Guatemala. O pastor, ele morava, que era dos Estados Unidos, e tinha uma igreja no México. Ele me ligou e falou assim, na volta você passa aqui no México, porque eu quero ter um tempo com você. Eu fui para o México, uma cidade chamada Puebla, e quando eu estou lá para pregar, ele fala assim, sabe por que eu convidei ele para pregar? Porque naquele dia, quando ele falou para mim que ele tinha se separado, eu entendi que ele era um homem de Deus. Por isso que ele está aqui hoje pregando. Meus irmãos, muitas renúncias que nós deixamos de fazer impede a gente de viver o sobrenatural lá na frente. Cuidado com as propostas e os convites. Olha os convites. Depois que ele fechou as brechas, versículo 3. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo. Olha o que ele está pedindo, que me encontrasse com eles num povoado da planície de Ono. Já não é a primeira vez que ele faz isso. Eles estão chamando Neemias para paralisar a obra. No capítulo 2 foi assim. Eles riram e zombaram. No capítulo 4, eles chegam a dizer que eles estão vindo para derrubar e para fazer coisas contrárias ao rei. Então já era a 5ª, 6ª vez que existia um convite para impedir que Neemias construísse a obra. O povo estava conspirando contra ele. Meus irmãos, se você quer encontrar resistência, comece a fazer algo diferente. As pessoas vão conspirar contra você, as pessoas vão falar contra vocês, as pessoas vão se levantar para impedir aquilo que Deus chamou para fazer. Só que ele manteve o foco naquilo que Deus tem. Olha lá que interessante, o versículo de número 4. Estou envolvido, versículo 3, desculpa, envolvido com uma grande obra. Muito importante, não posso ir, porque deveria interromper o trabalho para encontrar com vocês. Eu não posso parar aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não posso paralisar aquilo que Deus me chamou para fazer, para abrir mão disso, para fazer qualquer outra coisa. O problema é que a gente a gente abre mão, a gente aceita qualquer convite, a gente não entende que nem tudo que reluz é ouro. E às vezes a gente se perde no caminho porque os convites vão para cá, vão para lá. Não, foco. Você está numa grande obra, você precisa reconstruir a sua vida. Você precisa construir o seu altar de adoração. Você precisa sacrificar lazer para agora buscar a presença de Deus. Você precisa sacrificar lazer agora para encontrar o poder de Deus. Para que você tenha entendimento que as coisas não são fáceis e a batalha está diante de você. O ano não vai ser fácil, meus irmãos. O ano vai ser difícil e se você não tiver resistência, você vai sucumbir durante o ano. No nosso gabinete aparece tanta gente machucada, ferida, mas quanta gente vivendo opressão porque não vigia. Então a primeira coisa que nós aprendemos, não aceite qualquer convite, não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. E que mais? Toda vez que você começar as coisas, termine. Deus falou com você, termine. Comece e termine. Pastor, Deus falou comigo, então comece e termine.
Ah, mas eu não vai levar nada. Termine. Eu lembro de uma amiga minha que fez faculdade de fisioterapia. No último ano ela terminou, ela parou. No último ano ela parou. E passado alguns anos, encontrei ela, ela falou: eu deveria ter concluído a faculdade, porque essa faculdade abriria outras portas para mim. Muita gente interrompe os sonhos de Deus e aborta. Mas qual é a resposta de alguém focado? Estou envolvido numa grande obra. Qual que é a obra que você tem agora na sua casa? É reconstruir o relacionamento com os seus filhos? Foque. É reconstruir o seu relacionamento com a sua esposa? Foque. É reconstruir a sua empresa? Foque. É aprimorar a carreira? Foque. É buscar mais a Deus? Foca. Por quê? Porque se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Você olha as pessoas, elas estão caminhando e avançando, mas você vai ver. Estava conversando com um amigo esses tempos atrás, com o Ricardo. Ele conhece uma pessoa em casas, nos Estados Unidos, de pessoas bem famosas. Todo dia as crianças aprendem a ler jornais, vão atrás de leitura. Celular é a última coisa que pega, mas leem bastante, se atualiza bastante. E os filhos já estão prosperando mais que os pais. Agora, qual é a perspectiva dos jovens de hoje? É ter uma vida abaixo da linha dos pais. Porque nós, como pais, achamos que nossos pais foram muito duros com a gente alivia. E a gente sabe que a gente cria um monte de jovem, mole, sem caráter e que não sabe encarar a vida. A minha mãe era dura comigo, vê se eu fiquei com depressão. Pegava ônibus, ela falava: não mandei esse aí, se vira. Aí hoje tem menino com 25 anos, 30 anos, desculpa com todo o respeito. Homem com 25 anos, 30 anos, morando com a mamãe, não dá. Não dá. Não dá. Por quê? Porque nós amolecemos. Não temos foco. Ah, meu filho vai sofrer agora. É melhor ele chorar agora do que chorar lá na frente. Eu lembro um dia que um jovem entrou dentro da minha sala. Ah, o policial me bateu. Por quê? Porque eu fui mal educado com ele. Com a sua mãe você é mal educado, mas ela não te bate, né? Seja mal educado na rua. Vai na torcida do Corinthians e grita Palmeiras. Vai na torcida do Guarani e grita Ponte Preta. Vai. Você vai aprender o que é bom. Mas não reclama. Porque a gente não treina os nossos filhos para a vida. A gente quer colocar eles dentro de uma caverna. Quando sai, parece um bicho que não sabe lidar e nem encarar os desafios. Chega atrasado no trabalho, isso não é mandado embora. Então a gente tem medo. Não pode, tadinho. Tadinho de quê, meu irmão? Ninguém morre de trabalhar, ninguém morre de desafio. As pessoas morrem de tédio. Então aprenda a ter foco naquilo que Deus chamou para ter. Envolvido numa grande obra. Qual é a obra, meus irmãos? O processo dói. Acabei de falar de um filme, o processo dói. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, mas no final ele foi honrado. Então a primeira coisa, cuidado com os convites. A segunda coisa que nós aprendemos no texto, está aqui, por 4 vezes. Na 5ª vez, o servo Sabalate trouxe, no versículo 9, versículo 5, nas mãos uma carta aberta e dizia: há um boato entre as nações vizinhas, em Gessé, e confirma que você e os judeus planejam se rebelar. E por isso estão construindo um muro. De acordo com estes relatos, vocês planejam se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas de Jerusalém para proclamar ao seu respeito: olhe, há um rei em Judá. Pode ter certeza que essas informações chegarão ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Qual que é a segunda batalha? Qual que é a segunda batalha? Boatos sobre a sua identidade. Primeiro, são convites para impedir. O segundo, boatos sobre quem você é. As pessoas gostam de rotular você. As pessoas gostam de rotular as pessoas. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo. Ah, mas é aquilo. Já viu que na vida ninguém tem mérito? Eu lembro que eu conversando com um cara, na igreja é assim: se as coisas estão indo muito mal, tem um pecado escondido. Se as coisas estão indo bem, é porque está roubando.
Sempre assim. Tem uma historinha que o cara conta em Harvard, que ele vai contar sobre as dificuldades da vida. Estava o homem, o filho e um cavalo. Aí, a primeira cidade que eles passam, eles vão passear, passa o pai, o filho e empurrar no cavalo. Olha a população, olha que homem burro. Em vez de um descansar montando um cavalo, eles estão os dois empurrando o cavalo. Passa na segunda cidade, o pai está em cima do cavalo e o filho puxando. Olha o povo. Olha que pai forgado. Em vez de ele pegar e pôr o filho, ele tá em cima do cavalo. Aí muda. Põe o filho em cima do cavalo e ele vai empurrando. A outra cidade, olha que filho forgado. Em vez de ele deixar o pai, que é mais velho, ficar em cima, ele fica em cima e agora empurra. Aí passa na quarta cidade, tá os dois montados no cavalo. Olha que homem esforgado, os dois montados no cavalo. Qual que é a moral da história? Tudo que você for fazer, você vai ser criticado. Se você não quer ser criticado, não viva. Mas como você vive, você vai ser criticado. Seja criticado fazendo a coisa certa. Não seja criticado porque você é negligente. Não seja criticado porque você é mentiroso. Não seja criticado porque você é enrolado. Não seja criticado porque você não faz as coisas. Seja criticado porque você está fazendo o que é certo. Aquele que sabe o que é, não precisa de alguém dizer o que é. E a gente busca aplauso de quem não merece. E no final as pessoas nem olham na sua cara. Então aprenda a ser... Olha a resposta dele. Versículo de número 8. Eu respondi: nada do que você está dizendo é verdade. É invenção tua. Quem sabe que é não precisa sair correndo para provar para os outros. Quem sabe que é não precisa dar satisfação. Quem sabe que é, sabe o que tem que fazer. Eu lembro um dia, eu já contei essa história várias vezes. Eu estava com a minha esposa, a gente ia sair depois para jantar, mas eu tinha pregado a semana inteira e tinha feito o casamento de um amigo. E do nada, eu comecei a evangelizar uma paniquete. Do nada, já contei essa história, vou repetir até você aprender. Eu estou evangelizando a paniquete, quinta, quarta, quinta. Sexta-feira, essa mulher na quinta-feira, ela tinha aceitado Jesus, a coisa estava maravilhosa, ela estava com Cristo, chorou, aquela coisa toda. Eu ia pregar na sexta-noite para os jovens, e depois a gente ia sair para jantar, encontrar uns amigos. Eu tinha pregado para essa moça que Deus não faz acepção de pessoas. Eu preguei para essa moça que Deus ama ela. Eu preguei para ela que Deus cuida dela. Eu preguei para ela que Deus amava ela. E o que aconteceu? Essa moça me encontra na frente da padaria romana. Estava um bando de gente. Meus irmãos, ela se converteu, mas a roupa ainda não. A barriga de fora, perna de fora. Hoje em dia, antigamente eram as moças, hoje é os homens de perna de fora, barriga de fora. Os homens hoje estão uma benção. Antigamente você perguntava para a noiva se ela pode ajoelhar, agora você perguntava para um homem se ele pode ajoelhar. Uma vergonha só, mas a gente vai transformar esses homens banana em homem de verdade. Tá tudo certo. Aí eu chego, a paniquete grita no meio da rua: pastor! Eita! Como que eu vou embora para o Rio de Janeiro e não vou tirar uma foto? Foto, internet, vai dar ruim esse negócio. Falei, meu pastor vai me matar. Ela converteu, mas a roupa ainda não, meus irmãos. Ela não tinha outra roupa. Passou. Falei, vamos sentar na mesa. Na mesa todo mundo é igual. Sentamos na mesa, meus irmãos. Escondeu metade do corpo. Está tudo certo. Essa irmã me deita no meu ombro. Na hora mudou a imagem. Saiu o pastor na época, entrou para Tatiana. A Tatiana é brava mesmo. Você olha esse rostinho aí, loira, bonitinha, mas o limão quando azeda, não haja açúcar. Foi na hora, viu? Eu falei assim, ferrou. O que aconteceu? Corri para o banheiro. Enquanto o meu café vinha, tirei a foto, corri para o banheiro, falei, Tatiana, a paniquete tirou uma foto, ela vai postar. E na hora eu pensei uma piadinha, você sabe que tem as 100 ovelhas, não tem? Quando o pastor perde uma ovelha, o que ele faz? Ele deixa as 99 no campo e vai buscar que se perdeu. Quando ele encontra, o que ele faz? Uma festa. E uma ovelha precisa ser sacrificada. Eu falei, essa ovelha, entre ela e meu casamento, ela vai morrer. Porque meu casamento não vai. Contei para minha esposa, fiquei esperando, ela falou, espera um pouquinho. Deu 5 minutos, ela ligou de volta. Tá tudo bala. Pode mandar bala. A mulher escreveu no Instagram dela, falou de Jesus, falou de mim. Eu falei, quem queimou o filme foi ela. Meus irmãos, eu cheguei para jantar, eu quase apanhei dos meus amigos. A minha esposa, que cuida de mim, que sabe quem eu sou, não estava me julgando, mas meus amigos estavam.
Porque eu não preciso prestar conta para meus amigos, eu preciso prestar conta para minha esposa. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão dizer de mim. Eu quero saber o que ela pensa de mim. Porque quem vive comigo, quem anda comigo, quem chora comigo, quem está comigo em todo tempo é ela. É para ela que eu presto conta. E hoje na igreja eu presto conta para a igreja. Mas eu não preciso ficar dando satisfação para os outros lá fora. Muitas vezes a gente quer contar a nossa vida para os outros para ser aceito. Meus irmãos, não interessa. Deixa as pessoas te julgar, mas faz o que é certo. Deixa as pessoas falar o que tiver que falar, mas faz o que é certo. Agora, olha que interessante, boatos fere a gente, machuca quem a gente é, mas esses boatos vão testar o seu caráter. Davi foi testado no seu caráter, caiu. Saul foi testado no seu caráter e caiu. Sansão foi testado no seu caráter e caiu. José foi testado no seu caráter e correu. Jesus foi tentado e não cedeu à tentação. Meus irmãos, nós seremos tentados e testados ao longo da nossa vida para ver se a gente merece a nova fase. E a pergunta sempre será: eu estou pronto para ser testado e aprovado? Nós precisamos entender que nós precisamos romper com os costumes do passado, e isso machuca. O teste revela as motivações, o processo revela o quanto você ama aquilo. Se você ama, não importa o processo, você vai buscar. Não importa o quanto você vai sofrer, você vai buscar. Tem um filme em que você deveria assistir todo começo de ano, Em Busca da Felicidade. Ele passa por todo tipo de processo, mas ele tem um alvo. Não importa o que as pessoas vão dizer, continue fiel àquilo que Deus te confiou. Seja a pessoa mais louca da história, mas seja a pessoa mais moderna da história. Noé era louco, mas se tornou moderno quando choveu. Então os testes revelam o nosso coração, o processo revela o nosso coração. Tempo, meus irmãos, revela. Entre Davi receber a promessa de rei e receber como rei, levou um tempo. Entre Deus falar para Abraão ter um filho e ele ter um filho, levou um tempo. E o tempo revela o coração. O tempo revela as motivações do nosso coração. Porque o tempo vai mostrar se isso é verdadeiro ou se não é. Tem gente que casa, fala assim: não, o namoro está ruim, vou casar, e casar vai melhorar. Meus irmãos, está ferrado. Aí fala assim: não, o casamento está ruim, eu vou ter um filho e vai melhorar. Vai, cai nessa para você ver. Agora o que acontece? 17 anos de casado. Eu amo essa mulher, mas eu já fiz ela chorar. Porque muitas vezes a minha forma de enxergar e de ver estava distorcida e eu magoei ela. Agora qual que é a minha luta? Lutar para que ela seja feliz. Porque a gente é imperfeito. Então nós precisamos entender que esses testes revelam, e quando a gente erra, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, ir logo resolver. Quem anda comigo sabe, num tempo de jejum eu ligo. Eu falo, ó, eu caí no jejum, teve 40 dias de água, eu comi um feijão com carninha. Quase desmaiei na minha sala. Falei, vou ter que comer. Comi. Márcio, pequei. Quebrei, não estou aguentando, tive que comer. Por que eu estou ensinando? A aprender a falar a verdade. Ser sincero. Esses dias uma líder nossa, ela tinha que entrar na reunião, ela não entrou na reunião, não porque estava atrasada, é porque ela dormiu. E vendo o testemunho que nós temos, ela chegou e falou assim: pastor, eu não tenho desculpa para dar, eu dormi. Amém, minha querida, foi gravado, eu tinha um caminho. Falou a verdade. Mas a gente mente com uma cara de pau. A gente mente com a cara de pau e acha que é mentira. Gente, quem mente é filho do diabo. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Se você mente, você é o quê? Se ele é o pai, você é o filho. Minha mulher pega no meu pé que você não tem ideia. Ela fala assim para mim, você pode perguntar para ela. Eu estou chegando, ela falou, você não saiu de casa ainda. Ela fala assim para mim. E agora eu estou assim, ó, eu estou na porta de casa, estou saindo. Já estou saindo, que significa que eu vou chegar. Ela fica me corrigindo.
Está vermelho. Fica na faixa. Meus irmãos, ela é brava. Olha aqui, olha o buraco. Olha para aquilo. Está me irritando. Agora o Theo é igualzinho. Ontem, passando na rua de paralelepípedo, o Theo, papai, vai devagar, papai, freia, papai, não sei o que. Eu falei, calma, menino. E ela tem a mesma mania da minha filha. A gente vai viajar 300 quilômetros. Andamos 10 metros. Está chegando? Eu falei, está mais perto do que estava. E 10 minutos ela vai, está chegando, está chegando. Mas o que ela está fazendo? Me ensinando. Porque a gente aprende por repetição. Então a gente precisa aprender. E a terceira coisa, a falsa profecia. Olha o que diz o versículo 9. Estavam apenas tentando me intimidar, imaginar que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Algum tempo depois fui visitar Semaia, filho de Delai, o neto de Metebael, que não podia sair da sua casa. Ele diz, vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas, porque essa noite os seus inimigos vão te matá-lo. Agora ele vai para o templo. Agora as falsas profecias, meus irmãos, cuidado com as falsas profecias. Neemias está uma grande obra. Agora o profeta chama ele para ir dentro do templo e fala para ele, cuidado que vão te matar. Agora olha a resposta dele no versículo de número 11. Eu, porém, respondi, alguém da minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve estar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que não tinha falado com Semaia, mas que ele havia sido contratado por Sabalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderia me difamar e tirar o crédito de mim. Agora olha que interessante. Dentro da onde? Do templo. Olha os embates. Jesus passou pelo deserto, pelas tentações. Primeiro transforma a pedra em pão. Sobe aqui que eu te darei. E agora o próprio Satanás se manifesta e diz assim, se prostra que eu vou te dar tudo. Ele fala, sai de mim, Satanás. Agora Sabalate já recebeu, já mandou carta, já tentou várias formas. Agora ele contrata quem? Um profeta. Para dizer contra ele, para pregar contra ele. E ele, percebendo que não era Deus, ele fala, você está fazendo isso para mim, para eu pecar. Desacreditar de mim. Olha o diz o texto. Intimidar e me fazer pecar. As batalhas da vida vão te intimidar e te fazer pecar. Deixa eu falar algo para você. O erro dos outros não justifica o seu. Se as pessoas erram, o problema é delas. Deus está preocupado com os seus erros. Jesus foi esbofeteado, mas não reagiu. Se alguém te dá um tapa na cara, a vontade é dar outro, não é? Mas a Bíblia diz, vira para o outro. A Bíblia diz, se um romano naquela época pedisse para você carregar ele nas costas, porque era obrigação do judeu, ele fala, não carrega uma milha não, carrega duas. Não vai uma vez não, vai duas, vai além, excede. Você quer ganhar, perde. O que é a falsa profecia? Tem um monte de gente profetizando coisas boas. E eu não sou contra as coisas boas. Mas antes das coisas boas vir, nós vamos pôr a casa em ordem. Os muros já estavam fechados, quer dizer, as brechas já tinham fechadas. E aqui o texto nos mostra, intimidar e fazer pecar. Para quê? Para difamar, para acabar com a sua história. O diabo veio fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Ele quer matar você, ele quer destruir você e acabar com a sua história. Ele não veio fazer, esse é o seu adversário. Seu adversário não é seu vizinho, seu adversário não é seu concorrente, o seu adversário é o próprio diabo, que não tem pressa,
e sabe por onde vem. Mas quando a gente percebe o diabo, não vou. Agora, qual que era o diabo aqui? Qual que é o problema de ir no templo? Qual o problema de estar ali? Naquela época, quem poderia entrar no templo de Deus? Um sacerdote. Quem que poderia estar naquele lugar? Um sacerdote. O que Neemias era? Hã? O que ele era, gente? Não, pera, não, vocês estão dormindo, não é possível. O que ele era? Um copeiro. Então, se ele entrasse no templo, ele ia estar maculando o templo. Ele ia quebrar a intimidade com Deus. Meus irmãos, não permita que nada fora quebre a sua vida com Deus. Não permita que as ciladas lá fora permita a sua intimidade com Deus. Não permita que as propostas lá fora quebre o seu relacionamento com Deus. Não permita que o processo da dor faz você cortar caminhos. Está doloroso? Continua. Está difícil? Continua. Foca. Passa pelo processo e você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Porque Neemias ficou focado debaixo da direção de Deus, sabendo o que estava fazendo, não desviou o seu caminho, fez o que tinha que fazer. E quando o texto termina nesse versículo aqui, a gente leu semana passada no capítulo 6, no versículo de número 15, e por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois, que começamos o trabalho, o muro ficou pronto. Agora, entre o primeiro dia e esse dia, houve uma coisa chamada processo. Não corte caminho. Não corte caminho do processo que Deus te confiou a viver. Você não vai viver os sonhos de Deus se você cortar caminho. E para concluir, num livro, um pastor diz algo, que o cara estava na casa dele e ele viu um casulo. Ele ficou observando. E ele começou a ver que no outro dia o casulo começou a quebrar. E aí, ele foi vendo a asinha da borboleta, e ele foi lá e pegou uma faquinha e cortou. E a borboleta estava ali, mas ela não conseguia voar. Sabe por quê? Porque a asa dela é fortalecida quando ela vai batendo para quebrar o casulo e sair. E o pastor foi lá e cortou o processo dela, ela caiu e não pôde voar. Deus quer fazer você voar. Mas se você não encarar os seus processos, você vai ser igual essa borboleta, no chão, sem conseguir voar. Hoje Deus está te chamando para reconstruir a sua história, a sua vida, para você viver o sobrenatural de Deus.